bora aprender a produzir esse enfeite de bola de Natal super diferente para você trazer aí pro seu ateliê ou decorar sua casa. Oi gente, eu sou a G, a artesã Dona G, e hoje eu tô trazendo aqui para vocês o episódio 14 da nossa série Natal Dona G, com uma peça bem diferente, bem legal para você apostar aí. E você deve estar se perguntando onde utilizar, né, uma peça dessa. E a minha sugestão é justamente enfeites. Então a pessoa pode utilizar, né, embaixo da árvore. Ela pode utilizar, né, eles pendurados. Dá para criar várias e várias oportunidades aí para utilizar ele. Até mesmo na árvore de Natal, ela pode usar, às vezes, se ela quiser umas bolonas bem grandes. Dá para usar também com os aros menores, já vou mostrar isso para vocês. Então, fica bem legal para você apostar aí e também decorar na sua casa. Mas antes de falar tudo que nós vamos precisar para produzir essa peça aqui, quero pedir para você já curtir esse vídeo me ajudando na divulgação, se inscrever no canal e ativar o sininho, porque já a gente está acabando a nossa série Natal Dona G. Porém, vem muita coisa legal ainda pela frente. Agora sim, bora ver os materiais que nós vamos utilizar. Para criar essa estrutura, nós vamos utilizar aros de MDF. Eu já mostrei esses aros aqui para vocês em várias peças. Na nossa guirlanda, o pingente de guirlanda, na guirlanda grande que já vai vir aqui para vocês também. Já mostrei na nossa árvore suspensa. Vou mostrar para vocês também na nossa luminária que em breve vai vir aqui pro canal. Então esses aros aqui são super versáteis dentro do macramê para a gente fazer várias e várias peças. Esses aros aqui eu comprei lá na Nobres Macramê e eles têm de vários tamanhos e inclusive recomendo que você tenha vários aí de vários tamanhos para você sempre ter várias opções para produzir aí. Esse aqui eu utilizei os aros de 15 centímetros. E ele ficou bem legal aqui, então, né, 15 centímetros de largura. E aqui com o laço, ele ficou com aproximadamente, vou até medir aqui para vocês, 19 centímetros de altura. A largura ele ficou com 16 centímetros. Então, esse aqui utilizando o nosso aro de 15 centímetros, ficou nessas dimensões que eu falei para vocês. Aqui, para fazer o tutorial, eu vou utilizar 2 aros de 16 centímetros, vai ficar um pouco maior ainda, né, do que esse. E eu quis trazer aqui para vocês essa opção de fazer no de 9 centímetros. Ele ficou um pouquinho mais chato, né, eu tive que forçar um pouquinho para ele entrar, mas olha isso, é uma bola de Natal, gente, que vocês podem fazer dessa forma aqui. Talvez não, né, com o laço, talvez, ou fazer ali uma opção menor do laço. Mas, né, fica lindo para você oferecer daí como pingente. Inclusive, eu vou tentar levar uma opção dessa aqui para vocês lá no meu perfil do Instagram. Dá uma olhadinha lá depois. Que nem eu falei, vou utilizar 2 aros de MDF de 16 centímetros. Mas você aí pode escolher o tamanho que você quiser. Nós vamos usar sempre 2 do mesmo tamanho. Para fazer o nosso nó DNA aqui, eu estou utilizando o cordão da São José, o cordão de algodão trançado da São José de 5 milímetros. Por que eu escolhi o de 5 milímetros? Porque eu queria volume nele, então eu queria que ele, né, ficasse mais cheinho. Se você fosse fazer ali aqui com um menorzinho, talvez poderia até diminuir. Mas se você for pegar, né, a partir dessas medidas que eu passei para vocês do tamanho do aro, eu recomendo que seja com um pouco mais grosso. Então o cordão São José de 5 milímetros, o barbante 32 fios, o barbante 48 fios, né? Fios um pouco mais grossos, para dar um efeito bem legal. Pode utilizar fios um pouco mais finos, que nem o barbante 24 fios? Pode, mas ele não vai dar esse mesmo efeito, ele vai ficar, né, mais magrinho, vamos dizer assim. Então, só aqui para a nossa bola, nós vamos utilizar isso, além de tesoura, fita métrica e a nossa cola de silicone, que vocês sabem, né, que eu uso demais, essa aqui da Tec Bond. Para a finalização com o nosso laço, eu já ensinei esse laço aqui, então nessa aula eu não vou ensinar o laço, eu recomendo que você, depois que terminar de assistir essa aula aqui, você vai lá no episódio do laço para aprender ele. Então nós vamos colar aí em cima esse laço aqui,
que eu fiz com o cordão de algodão de 3 milímetros da Abatextil, que é esse cordão aqui de 3 milímetros, e vocês encontram ele também lá na Nobis. Além disso, aqui no meio, né, eu utilizei a juta brilhante da Euroroma e, como sempre, aqui para o pingente, eu utilizei o meu cordão de cetim de 1 milímetro, que também, né, você pode encontrar ele como rabo de rato. Inclusive, o laço é o nosso episódio 11, tá? Então, você vai encontrar ele como o episódio 11 da nossa série aqui, Natal Dona G. Eu mostro certinho como fazer. Inclusive, esse aqui é o que a gente fez lá na nossa aula, tá bom? Então, tranquilo de fazer ele também. Mas aqui vamos focar na nossa estrutura da bola. Já apresentei todos os materiais para você, agora sim, bora iniciar a nossa peça. A primeira coisa que nós vamos fazer é colocar aqui um aro sobre o outro, e você vai ver que o que tá por fora ele fica mais redondinho e o por dentro, ó, ele fica levemente oval, e tá certo desse jeito. O importante é você encontrar aqui o meio deles, e nós vamos utilizar um único fio. E para isso, nós vamos fazer aqui algumas contas. Então, primeiro eu vou tirar eles para a gente fazer essas contas. E essas contas que eu vou mostrar para vocês, elas são para você conseguir fazer em qualquer tamanho de aro. Então, presta bastante atenção no que eu estou fazendo aqui. Primeira coisa, eu vou medir a circunferência do meu aro. Então, aqui, a minha circunferência deu 51 centímetros. A primeira coisa, né, que você pode fazer é fazer um teste de trama, para ver quanto que você vai utilizar, né, fazendo aí o seu nó. Então, você pode pegar um fio de 1 metro e ver quantos centímetros você vai fazer, né, do seu nó DNA, para que você consiga cortar certo os outros fios depois. Eu já fiz esse teste aqui e acabou que a minha proporção é, para cada 1 centímetro de nó, eu precisava de 6 centímetros, né, de cada perninha. Como eu vou cortar um único fio e dividir no meio, no final, para 1 centímetro, eu vou precisar cortar um fio maior, né, de 12. Então, para a nossa circunferência aqui, eu vou lá e faço a minha regra de 3. E como a nossa regra de 3, a proporção é de 1 para 12, eu vou simplesmente multiplicar 51 por 12, e dessa forma eu vou ter a quantidade de fios necessária para fazer uma circunferência. Acontece que eu vou utilizar apenas um fio e vou encapar os dois aqui. Então, ao invés de multiplicar por 12, eu vou multiplicar por 24. 12, 24. E dessa forma eu vou conseguir fazer o meu nó DNA em toda a minha peça. Então, relembrando, você vai medir a circunferência aqui do seu aro e vai multiplicar por 24. E daí você vai ter ali um resultado em centímetros e vai cortar o seu fio. Então, vamos lá fazer essa conta já. Então, eu tenho 51 centímetros vezes 24. E o meu total aqui foi 1.224, que se a gente dividir por 100, vai dar 12,24. Ou seja, eu preciso cortar um fio de 12 metros e aqui eu vou aproximar para 30 centímetros. Bora lá então cortar e depois a gente já volta aqui para iniciar. Cortei aqui o meu fio de 12 metros e 30 centímetros. E você deve ter percebido aí, se você cortou, que ele tá bem, mas bem grande mesmo. Então, eu vou mostrar aqui para vocês como nós vamos fazer o rolinho, né, aqui na nossa mão, para que esse fio não fique tão longo pra gente ir passando e fazendo o nosso nó aqui. Então, para isso, eu vou marcar aqui o meio dele, vou pegar uma das pontas e eu vou passar ela, ó, aqui nesse buraquinho aqui da minha mão, entre meus dedos, e eu vou passar, ó, ele aqui por trás do dedão e por trás desses meus dois dedos. Daí eu volto por trás do dedão, volto por trás dos meus dedos. E assim eu vou fazendo, ó, o símbolo do infinito até finalizar essa minha perninha aqui. Finalizei, vou pegar um fio qualquer aí, pode ser um fio, né, que tá de sobra, e eu vou, ó, passar ele aqui por baixo e só fazer um nozinho
eu gosto de fazer o nozinho com essa voltinha aqui, ó. Pra eu conseguir soltar ele tranquilo depois. Ok, fiz, né, com a primeira perninha. Vou fazer esse mesmo processo agora com a minha outra perninha. Fazer esse bolinho aqui, gente, é opcional, tá? É só pra você não ter que ficar puxando muito fio. Mas se você quiser ir puxando fio, não tem problema. Então, você vai pegar um dos seus fios aqui, vai passar ele por dentro. E para não confundir, a gente vai fazer o primeiro nó aqui no meio. Então, ó, para a gente fazer o nosso nó DNA, a gente vai fingir, né, que o nosso ar aqui de MDF são os dois fios que ficam no meio e nós vamos fazer o nosso DNA aqui normalmente. Então, ó, nós vamos pegar o fio da esquerda, ele passa aqui por cima dos do meio, dobrando. O da direita, ele passa por cima do da esquerda. E ele passa aqui por baixo e a gente resgata ele aqui dentro. E puxa. Dessa forma aqui. Vamos fazer mais um desse jeito, sempre repetindo no mesmo lado, porque é o nosso nó DNA. Então a gente passa ele, o da esquerda a gente passa por cima, o da direita a gente passa por cima do da esquerda e a gente resgata ele, ó, aqui no meio. E puxa. E ó, conforme, né, o seu for faltando fio, é só você puxar assim, ó, e ele vai soltando. Agora eu vou puxar ele aqui, ó, para um das interseções aqui. E sempre quando eu for fazer aqui na interseção, um dos fios eu vou deixar ele por cima e o outro fio eu vou passar ele aqui por baixo. E vou fazer o meu nó DNA normalmente. Então, da esquerda passa por cima aqui dos do meio, o da direita passa por cima do da esquerda e a gente leva ele lá para baixo, resgatando aqui no meio por cima. E puxa. E ele vai ficar assim, ó. Dessa forma, ó. Aqui ele fica preso. Dessa forma aqui. E agora, vamos continuando fazer aqui o nosso nó DNA até chegar na próxima interseção. Cheguei aqui no meio, na primeira metade, e vou fazer a mesma coisa, né? Vou continuar fazendo meu nó DNA, porém, o da esquerda eu passo por cima, o da direita eu passo aqui por dentro, para envolver esse meu segundo aro. E vou fazer novamente o meu nó DNA e continuar fazendo ele até chegar aqui no nosso começo. Ó, então ele vai estar esse espacinho aqui, mas fica tranquilo que depois, quando a gente tiver, né, encapando aqui a outra parte, vai tampar. Então, só continuar fazendo o nó DNA. Já finalizei aqui meu primeiro círculo. E eu cheguei aqui no final e encontrei aqueles dois primeiros nós que a gente fez antes, né, de juntar aqui. Agora, você vai virar aí para um dos lados. Esse fio aqui, né, do lado contrário, você vai pegar ele por dentro e passar ele aí para um dos lados, né, para os dois ficarem assim do mesmo lado. E agora a gente vai começar o nosso nó DNA aqui. Então, agora, né, com os fios soltos, a gente passa o da esquerda por cima, o da direita passa por cima da esquerda e a gente resgata ele aqui por dentro. Puxei, agora é continuar.
Agora aqui na nossa terceira interseção, a gente vai fazer um pouco diferente. Nós vamos passar o da direita aqui por trás e resgatar ele aqui no nosso terceiro quadrante. E o da esquerda a gente vai passar ele por cima, assim, ó, e resgatar ele aqui no nosso segundo quadrante. E agora sim, vamos fazer o nosso nó DNA. Ó, e se você quiser, você pode vir com a cola de silicone. Você pode vir com a cola de silicone, passar aqui embaixo, para firmar mais o fio, bem aqui nesse buraquinho. Ó, ele ficar certinho aqui e não ficar aparecendo. E vamos finalizar agora continuando os nossos nós DNA. Finalizei aqui. Agora a gente vai cobrir esse espaço e já vamos finalizar aqui dentro. Então você vai pegar os dois fios e você vai cruzar eles aqui em X, ó, dessa forma aqui, tá? Então eu vou até passar aqui a cola de silicone para prender esses fios. Então eu vou passar bem aqui onde está vazio e aqui no meio. Vou fazer aqui o X. E ó, agora os fios estão aqui. E eu vou passar eles por baixo desse fio aqui de baixo. Então, vou pegar uma agulha de crochê, só para me ajudar a passar. Eu passo aqui por esse fio aqui embaixo. E puxo um dos meus fios. E aqui o outro é a mesma coisa. Eu passo ele aqui por baixo. E puxo aqui com a agulha de crochê. Olha, então eles estão vendo aqui e eu passei, né, eles por baixo desse fio aqui. E eles ficaram cruzados aqui também. Agora eu vou cortar aqui a pontinha deles. E ainda com a minha cola de silicone, eu vou prender eles aqui embaixo. Vou passar eles bem aqui embaixo do fio, grudando ele na nossa base. E a nossa base da bola está pronta. Agora é só pegar o laço, que eu já falei para vocês que eu ensinei ele no episódio 11 aqui da nossa série de Natal. Então é só você correr lá para aprender. E nós vamos posicionar ele aqui em cima. Mas é claro que você não precisa fazer um laço. Você pode pegar qualquer outra decoração. Você pode fazer aí, ó, uma decoração com o raminho, né? O ramo natalino que a gente aprendeu. Pode fazer uma flor para pendurar ela aqui também, ficaria bem bonito. Mas eu prefiro o laço, então eu vou acabar colocando o laço aqui também. E para colocar o laço é bem simples. Então eu vou só passar a cola aqui em cima, passar bastante cola. E eu venho aqui com o meu lacinho e colo ele aqui em cima. Né? Aperta bem, espera a cola secar, ela demora um pouquinho para secar, então fica apertando ela aí. E depois que você colar, ela fica assim, linda. É claro, você pode fazer outras coisas também. Você pode pendurar aqui algumas estrelinhas. Então lá na Nopes também tem a estrela de MDF. Você pode pendurar elas aqui que vai ficar muito bonitinho. Pode pendurar alguma coisa aqui também, né? Pra ela fazer tipo um tassel. Inclusive, eu vou até pegar aqui algumas sobras pra mostrar pra vocês. Você pode, ó, pegar, colocar, né, eles assim, do outro lado aqui também, e depois fazer o nó quadrado, e daí fica aqui com a franjinha, também fica bem bonitinho, principalmente se ele for usado pendurado. Eu sou do time que ama sem franja, então, né, eu gostei aqui dele sem a franja. E olha a diferença entre os dois. Esse aqui com o aro de 15 centímetros e esse aqui com o aro de 16 centímetros. E a diferença entre eles já é muito grande. Com o aro de 16, ele ficou com 22 centímetros de altura e 18 centímetros de
largura. Então você vê aí, né, a diferença entre 1 centímetro só do aro já dá uma grande diferença. Porém, olha que lindo os dois, às vezes, né, um ficar pendurado mais para cima, outro mais para baixo. Essa diferença de tamanho ficou bem legal entre eles também. E talvez até um menorzinho ficaria bem legal para fazer um trio, né? Às vezes colocar o laço aí com uma cor diferente, um verde, um vermelho, ficaria bem legal para fazer aí uma composição diferente para oferecer para suas clientes. E está terminada a nossa peça. Quero muito saber o que vocês acharam. Então me contem aqui nos comentários em qual tamanho você pensa em produzir e se você vai produzir aqui com um lacinho em cima ou com algum outro enfeite. E gente, lembra de me mandar lá no direct, que eu amo quando vocês me mandam para eu ver as produções de vocês aí. E agora vou deixar algumas sugestões de próximos vídeos da nossa série de Natal para você assistir aí. Então vejo você no próximo tutorial.